Olá, gente! Então, hoje eu vim falar sobre a análise corporal. Que coisa é essa? Que ferramenta é essa? Essa ferramenta, eu aprendi ela através da certificação com o Corpo Explica. Depois, com o professor Jair, também aprendi mais um pouco, mas a minha primeira certificação foi com o Corpo Explica. É onde eu utilizo a ferramenta do Corpo Explica para fazer a análise do perfil de comportamento. Para que serve a análise corporal? Ela serve para que a gente possa compreender quais são os ambientes que mais nos favorecem, quais são os recursos que a gente tem, quais os ambientes que a gente consegue se comportar melhor, que a gente consegue crescer e evoluir de forma tranquila e harmoniosa. E quais são os ambientes hostis, aqueles que nos causam medos, nos deixam angustiados, não nos trazem conforto, não nos trazem segurança para poder existir do nosso jeito. A formação dos nossos traços de caracteres, ela acontece a partir do momento que a gente é colocado no útero da nossa mãe até mais ou menos 5, 6 anos de idade, tá? Nesse período, a criança ainda não tem a consciência, ela não tem uma noção do que é certo e errado, ela apenas sente tudo aquilo que acontece com ela. Essa formação de traços ocorre durante algo chamado mielinização das células e ocorre em 5 etapas, que geram a formação desses traços de comportamento. São 5 traços e o nome desses traços, eles não tem nada a ver com doenças. Eles apenas foram retirados da literatura científica pelo Corpo Explica para servir como base para a estrutura da análise corporal. Então, vou falar do primeiro traço, que ocorre durante o período da gestação. O traço do esquizoide. O que o traço do esquizoide me diz? Me diz que lá no momento onde você estava no útero da sua mãe, como você se sentiu? O que acontece? Quando a mulher está grávida, ela não tem como controlar tudo que vai acontecer ao redor dela. E aí, daqui a pouco leva um susto, daqui a pouco acontece alguma coisa, questões financeiras, N situações que acontecem. Quando a mulher se assusta, ou fica nervosa, ou tem medo, o útero então fica rígido e frio. O que a criança que está lá dentro sente? Sente que ela tem que ficar quietinha, que ela não pode se mexer. Com isso, já que ela pensa que não pode se mexer, e a parte que está sendo mielinizada nessa fase é o cérebro, então, o que ela faz? Aprende a criar mundos fantásticos. A pessoa que tem o traço de caráter do esquizoide bem desenvolvido, essa pessoa é capaz de criar mundos e viver sentimentos dentro da cabeça como nenhum outro ser humano consegue. O segundo traço é o da oralidade, que pode ser da falta ou do excesso, o que não é relevante agora para esse vídeo, né? O que você precisa saber é que acontece durante o momento da amamentação, tá? O que é que acontece lá nesse momento? Quando a criança não tem suas necessidades plenamente atendidas, seja chorando e recebendo aquilo que ela quer, ou chorando e não recebendo aquilo que ela quer, ela se sente abandonada. Quando ela não tem suas necessidades plenamente atendidas, ela se sente abandonada. Gente, e não quer dizer que você tenha que agora ficar pensando em cada movimento que você faz. Ai, meu Deus, meu filho vai se sentir abandonado, não sei o quê. Isso vai acontecer de forma natural, você não tem como controlar tudo exatamente como vai acontecer na vida do seu filho, né? E nessa fase, quando a criança não tem amplamente a sua vontade acolhida, ela desenvolve a capacidade de se expressar no mundo. Ela vai buscar meios, ela vai buscar maneiras de se fazer entender com muito melhor capacidade do que outros traços. Então, o recurso do oral é sentir, é expressar, é falar, é comunicar tudo aquilo que sente. O terceiro traço, então, é o do psicopata. Gosto muito. É o traço do negociador, tá? O psicopata acontece ali no momento dos primeiros passos, onde a criança aprende a caminhar, né? E aí ela começa a fazer um pouco mais de gracinha ali, entreter os pais, começa a interagir com as pessoas e com o ambiente. O que acontece? Ali aí o pai vai lá e diz, ai filhinho, olha o que meu filhinho faz. Aí o filhinho faz lá, dá um pulinho, sei lá, mexe os olhinhos, e aí todo mundo aplaude. Aí chega um dia lá, e a criança não tá muito bem, tá com as fraldas cheias, sei lá o que aconteceu, né? E o pai faz a mesma coisa e a criança não reage daquela forma. O que ela sente? Aí o pai diz assim, faz ali, e a criança não faz. Aí o pai, tá bom. E deixa a criança de lado. O que a criança sente ali? Que foi manipulada. Eu só presto pra você quando eu faço alguma coisa, tá? O que acontece? O medo, então, é de se sentir manipulado. Se a pessoa estiver na dor, né, durante a fase adulta, ela passa sentindo medo de ser manipulada ou manipulando para não correr esse risco. De que forma ela pode manipular? Mandando, vitimizando ou seduzindo, tá? Se ela estiver no recurso, o recurso dela é negociar, criar estratégia, liderar, delegar. Se ela estiver no recurso e estiver num ambiente que proporcione isso,
vai ser um fantástico negociador. O quarto traço de caráter é o do masoquista. O do masoquista ocorre ali no período de desfraude da criança, onde, se ela estiver preparada já, que ela já tem o controle dos esfíncteres e for tirada as fraldas, ocorre de maneira mais natural, né, mais harmoniosa. Mas muitas vezes o adulto acaba, sem querer fazer isso, ele acaba retirando as fraldas em um momento que a criança ainda não está tão preparada. E aí o que ocorre? Ocorre que a criança acaba fazendo suas necessidades e no momento que o adulto vem e cobra de uma certa forma que a criança se sinta humilhada, comparada, julgada, ela sofre. Tá? A partir dali, a criança começa a buscar meios e ferramentas para segurar, para não fazer nas calças. E aí, o que acontece? Ela se torna alguém capaz de sentir, de prever, né? De saber o que precisa ser feito antes. Então, ela sente mais rápido. Ela quer garantir que tudo vai acontecer de acordo com como ela planejou. Então, ela planeja, ela cumpre tabelas e métodos, ela tem rotina. Ela sabe exatamente o que precisa ser feito antes de executar. É a pessoa que precisa de um método, que precisa sempre saber todos os detalhes do lugar que ela vai estar, de que horas que ela precisa estar. É aquela pessoa que acaba perguntando bastante. E muitas vezes ela pode passar a impressão de alguém que não faz. Mas o masoquista, ele só não faz se ele não souber o que precisa ser feito, se ele não tiver clareza de como é a forma que ele precisa fazer. Mas é um traço fantástico, é o traço do planejador. É aquele que eu costumo dizer que eu quero ter junto num acampamento. Porque nesse traço aí, com esse traço aí, quando ele tiver um pico maior, nada vai faltar. E o quinto traço a ser milianizado é o da rigidez. Ele ocorre ali entre 5 e 6 anos, onde a criança se descobre em pares no mundo. Papai é da mamãe, a mamãe é do papai, cadê meu par, né? É onde ela entra num contexto de enxergar que a gente funciona em pares no mundo. Não estou falando aqui de sexualidade, até porque a criança não tem noção de sexualidade nenhuma. É apenas o que acontece nessa fase com relação a pares, né? Onde ela se posiciona, em que lugar ela está dentro do contexto familiar, se ela é prioridade ou não, tá? O que acontece? Quando muitas vezes ela se dá conta disso e ela não se sente importante o suficiente ou não se sente prioridade na vida de um dos pais, né? Ela começa a disputar no mundo. A dor desse traço, dessa parte da formação, é a dor da exclusão, da traição, né? Da troca. Ela se sente traída, trocada, excluída. E aí, qual o recurso desse traço? O recurso é competir. Ela quer ser, essa criança vai querer ser a melhor no mundo, ela vai querer estar na frente, ela quer ser priorizada, ela quer ser a primeira escolha. Gente, o que é importante vocês saberem? Que todos nós temos uma porcentagem de cada um desses traços, tá? Ninguém é só oral, ninguém é só masoquista, ninguém é só psicopata, ninguém é só... Não, todos temos. Quando a pessoa tem os traços mais distribuídos, é uma pessoa que talvez possa conseguir se adaptar melhor aos mais variados tipos de ambiente. Mas também, se ela não souber disso e não souber usar de forma harmoniosa, né, seus recursos e se afastar em momentos que sente que o ambiente está hostil para ela, ela pode viver em maior parte do tempo em conflito. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, pegue lá o filme chamado Divertidamente. É um desenho, uma animação muito gostosa de assistir e que explica um pouquinho melhor, que dá uma noção aí pra você de como a nossa mente funciona com todos esses traços aí, querendo comandar a galera toda, tá, gente? Espero que esse vídeo traga mais leveza, mais alegria para sua vida, que ajude você a compreender um pouquinho mais de como você funciona. Se você quiser, me chama pra gente agendar uma análise corporal, se você ficou curioso e tem vontade de entender, pois está sofrendo com alguma dessas dores aí, não está conseguindo entender muito bem como resolver, eu posso, quem sabe, estar te ajudando, tá bom? Compartilha, salva, indica para os amigos, que vai me ajudar a poder estar trazendo mais informações para você. Lembre-se de se lembrar de nunca esquecer que eu não estou aqui para ferir nem magoar. Meu objetivo é gerar transformação, trazer conhecimento sobre tudo aquilo que eu aprendi, tá bom? Beijo grande no seu coração.